Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu sei que o campeonato ainda tá rolando, tem muita coisa para acontecer, mas o que acontece é que as negociações de renovação já estão pintando aí, então independente do campeonato estar acontecendo, independente de ter diretoria nova entrando, tem muita coisa a falar sobre os jogadores que poderão ou não ter seu contrato renovado. Vale salientar que nós ainda não sabemos quem será o novo presidente. Então eu vou colocar em base as informações que nós temos agora. De repente, entrando um novo presidente, ele queira mudar tudo isso. Acredito eu que grande parte das informações que eu der aqui vão se manter independente do presidente que vier. Mas de qualquer forma, talvez haja algumas mudanças. O Vasco tem 11 jogadores que findarão seu contrato no final do ano agora. Basicamente um time inteiro indo embora. Então, alguns jogadores já estão com o assunto já encaminhado, outros jogadores a diretoria ainda está pensando no que vai fazer. Bem, eu vou passar aqui para vocês como eles chegaram ao Vasco, qual era a situação quando eles chegaram, a situação atual deles e qual é a situação de contrato, o que esse jogador pode ou não trazer e a intenção da diretoria para esse jogador. Sem mais enrolação, vamos aos nomes. Bem, vamos começar pela zaga. Nós temos um único jogador que finda seu contrato dia 15 de dezembro, que é o zagueiro Lucas Rocha. Quando o Lucas Rocha veio para o Vasco já não estava numa situação muito boa de zagueiro, precisava de pelo menos mais alguns nomes para compor elenco, e a função dele foi basicamente essa, veio para compor elenco. Os poucos jogos que o Lucas Rocha fez pelo Vasco, ele até que agradou, até que jogou bem. Mas mesmo assim ele está longe de conseguir uma titularidade, ele seria a quarta ou a quinta opção na zaga. O zagueiro veio de empréstimo do Boa Vista, não seria difícil a sua permanência, mas mesmo assim dependeria da boa vontade da diretoria. Alguns torcedores até esboçaram a vontade de ver o jogador atuando ao lado do Anderson Martins, devido aos poucos jogos que viram ele atuar. É um zagueiro rápido, que tem boa recomposição, não sabe se o Vasco vai tentar a renovação com o jogador ou vai devolver ele para o Boa Vista. Por enquanto, esse é um dos casos em aberto. Bem, os outros jogadores, todos eles findam seu contrato no dia 31 de dezembro. Continuando com os zagueiros. Bem, falar do zagueiro Rafael Marques. O Rafael Marques veio para o Vasco ano passado, ainda na Série B. O Vasco estava tendo um problema sério na zaga. A sua dupla de zaga titular, Rodrigo e Luan, estavam tendo problemas com lesão. Os dois não estavam conseguindo sequência e a ineficiência do Aislan, que na época era um dos nomes cotados para ser um bom zagueiro futuro, acabou fazendo o Vasco correr atrás urgente de um zagueiro. O Rafael Marques estava ajeitando ainda a sua renovação com o Coritiba quando o Vasco fez uma proposta. Então o Rafael Marques veio para o Vasco para ser essa válvula de escape. Seria esse terceiro homem de zaga caso a dupla titular não pudesse jogar. Enfim, o Rafael Marques já é um zagueiro um pouco velho, já está beirando para o fim de sua carreira. Ele não teve uma grande aparição pelo Vasco. Ele fez alguns bons jogos, alguns jogos medianos, mas seu nível nunca subiu muito. Ele demonstrou que o nível dele é de mediano para baixo. E vai depender muito das pretensões do Vasco para o futuro. Por enquanto, ainda não há uma procura da diretoria por esse jogador. Ainda não se sabe se o Vasco tentará a renovação de Rafael Marques. Ao que parece, o jogador não terá o seu contrato renovado, mas isso ainda ficará para o final do ano na avaliação da nova diretoria. Por enquanto, esse é um dos casos que o Vasco não está correndo atrás. Zagueiro Paulão. Bem, o Paulão veio de empréstimo do Internacional, quando o Vasco teve aquele vexame contra o Palmeiras, perdeu de 4-0 com erros grosseiros do zagueiro Jomar. Graças a isso, o Vasco procurou urgente o Paulão, que já estava tendo uma negociação meio que adiantada, e acertou com o cara. O Paulão não estava com um bom momento no Internacional, ele tinha ido para o banco, e o clima no Internacional já não estava muito bom por causa do rebaixamento. Muito do rebaixamento foi posto na conta do Paulão, e ele estava procurando novos ares, e acabou vindo para o Vasco com a missão de ser o xerifão da zaga. Bem, o Paulão fez alguns bons jogos, mas também falhou em alguns outros, e a torcida começou a pegar no pé do cara. Bem, a renovação do Paulão já é por si só uma situação ruim. Mesmo que a torcida gostasse do cara, ainda assim seria complicado renovar com o Paulão. O Paulão, além de ter seus direitos vinculados ao Inter, tem o fato do salário. O salário do Paulão é muito alto, então teria que ter uma adequação financeira para ver se o jogador iria continuar no Vasco. E também ter uma conversa com o Internacional para ver se haveria uma liberação, se teria que pagar valores. Até então não se há uma definição sobre o caso Paulão. Por enquanto, no final do ano, ele retorna para o Inter. Zagueiro Breno. De todos os 11 da lista,
o Breno é o mais tranquilo de ser renovado. Por quê? O seu vínculo com o São Paulo está prestes a terminar, então o jogador vai ficar livre para assinar um contrato. O Vasco pode assinar um contrato renovando com o jogador, basta colocar as bases salariais e o tempo de contrato. Especula-se que o tempo de contrato com o Breno giraria em torno de 3 anos. Possivelmente, a diretoria irá renovar com o Breno. O zagueiro tem confiança da nova comissão técnica, a diretoria também gosta do trabalho do jogador, e como a maioria dos zagueiros vão embora, é bom ficar com o escape. Então, possivelmente, dependendo da pedida salarial do jogador e dos moldes do contrato, o jogador deve sim continuar para o ano que vem. Bem, agora vamos falar dos laterais. Começar pelo lateral direito Gilberto. O Gilberto é um caso um pouco mais complicado, a diretoria quer sim a renovação do jogador. Boa parte da diretoria e da comissão técnica tem esperança no futebol do Gilberto, acha que ele ainda pode evoluir muito, acha ele um lateral muito técnico que pode acrescentar muito ao time. Porém, a renovação do Gilberto depende de um novo empréstimo, então o Vasco teria que conversar com a Fiorentina, que é a detentora dos direitos do Gilberto. Caso o clube queira uma nova liberação por empréstimo, vai liberar o jogador por mais um ano. Caso não, o Gilberto volta para a Fiorentina para eles fazerem o que quiserem com o cara, ou emprestar ele de novo para outro clube, ou vender. O fato é que o Vasco quer essa renovação, quer contar com o Gilberto, mas vai depender da Fiorentina querer emprestar o jogador de novo. Lateral esquerdo, Ramon. O Ramon, quando ele foi contratado, o Vasco estava numa penimba na lateral esquerda. O Henrique não estava indo bem, o jogador ele oscilava com jogos médios e ruins, e o Vasco precisava muito de um lateral esquerdo porque tinha somente o Henrique e o Alan, que é da base, não tinha um escape para a lateral esquerda. Caso o Henrique se contundisse, seria um Deus nos acuda ali. Bem, o Ramon veio, ele pediu desculpas para a torcida, vestiu a camisa e no momento é um dos melhores jogadores do Vasco. O Ramon está cumprindo muito bem o seu papel na lateral esquerda, é um dos jogadores mais assistentes no momento, faz bem o seu papel por ali. Graças a isso, o Vasco vai exercer o seu direito da cláusula que foi imposta na contratação, que é uma renovação automática por mais 2 anos. O contrato do Ramon foi meio que feito por produção. Caso o jogador produzisse, caso o jogador mostrasse um bom futebol, ele teria seu contrato renovado automaticamente. E é isso que irá acontecer muito provavelmente. É muito difícil que isso não aconteça. O Ramon deve renovar com o Vasco por mais 2 anos. Bem, vamos falar agora dos volantes. Vamos começar pelo Jean. Bem, o Jean, quando ele veio para o Vasco também estava numa situação muito ruim de volante. O primeiro volante do Cristóvão Borges era o Júlio dos Santos. O Marcelo Matos, que também era volante, estava contundido e está até hoje. E graças a isso o Jean veio para o Vasco e já tomou a titularidade. O Jean é um dos jogadores que mais desarma a bola no Brasileirão, é um volante muito constante, ele corre o tempo inteiro, ele se doa muito em campo, é um dos jogadores que mais corre no Vasco, tanto para atacar quanto para defender. Ele não tem tanta técnica assim, ele não é tão bom com a bola nos pés, mas para fazer a função dele de marcar, ele é muito bom. E graças a isso o Vasco quer sim a renovação do Jean, mas isso é um pouco complicado. O Jean ele tem contrato com o Corinthians até 2020 e existe sim a opção de compra do Jean. Porém, estima-se que os valores dessa opção de compra giram em torno de 3 a 5 milhões. Mesmo o Jean sendo um volante importante, não vale a pena investir um dinheiro tão grande nele no momento, principalmente que o Vasco adota o discurso que não paga por jogador. Então, dependendo da pedida para que o Vasco adquira os direitos do Jean, talvez o jogador não renove, vai depender de uma conversa entre Vasco e Corinthians e dependendo dessa conversa, talvez o jogador fique. Volante Wellington. Bem, o Wellington ele veio de empréstimo do São Paulo, como eu disse, a vaga de volante ela estava um pouco escassa, nós tínhamos o Jean e o Imbróglio sobre o Bruno Paulista, que não sabia se ia ficar ou se não ia, e o Vasco só tinha o Jean, não tinha mais ninguém. Então, graças a isso, o Vasco correu atrás do Wellington, conseguiu o seu empréstimo, e o jogador veio para mostrar seu futebol, para de repente conseguir uma situação melhor no Vasco, ou de repente conseguir voltar com status melhor para o São Paulo. Aparentemente não conseguiu nenhuma das duas coisas, nem melhorou seu status no Vasco, nem está numa situação melhor para voltar para o São Paulo. É um dos jogadores que a avaliação vai ficar para o final do ano, mas até então ele não foi procurado para uma renovação e parece que o Wellington não irá renovar com o Vasco, ele será devolvido ao São Paulo. Por último, vamos falar dos atacantes. Vamos começar por Éder Luiz. Finalmente, depois de muitos e muitos anos, o contrato do Éder Luiz está acabando.
Éder Luiz foi um jogador importante para o Vasco na conquista da Copa do Brasil. Ele tem seu mérito por isso. É um jogador que tem parte da história do Vasco, mas já é um ex-jogador em atividade. O Éder Luiz ele não joga bem tem muito tempo. Tem garotos na mesma posição dele, tem o Paulinho, tem o Paulo Vitor, Guilherme que pode jogar por ali, enfim, tem uma camada de novos jogadores que podem jogar naquela faixa do campo. O Éder Luiz ele não rende bem tem muito tempo. Até então, o que parece, ele não foi procurado pela diretoria e possivelmente Éder Luiz não irá renovar com o Vasco. Atacante Kelvin. Bem, o Kelvin ele teve uma lesão muito grave, a perspectiva é que o Kelvin fique parado até abril do ano que vem. Bem, o Vasco ele vai tentar um novo empréstimo com o Porto, vai conversar para ver se consegue manter o Kelvin no Vasco. O jogador mostrou habilidade, fazia uma boa dobradinha com o Gilberto. Kelvin pecava um pouco nas suas finalizações, mas no novo time do Vasco, nesse time que cresceu com o campeonato, ele se encaixaria muito bem. Ele seria provavelmente a peça que estaria no lugar do Wagner hoje em dia. A diretoria vai conversar com o Porto para ver se haverá um novo empréstimo. Vai depender muito da posição do Porto em relação à situação do Kelvin, sobre a recuperação do jogador, a cirurgia que ele passou, se o jogador ainda será aproveitado por lá, se tem outros clubes interessados. Então, por enquanto, Kelvin é uma incógnita. A diretoria quer continuar com o jogador, mas dependerá muito do Porto. Por último, o atacante Manga Escobar. O Vasco ainda não deixou certo se vai renovar ou não com o Manga Escobar. Está esperando uma definição também do jogador, do que ele quer para o futuro dele. Ele tem velocidade, tem drible, ele não conseguiu uma vaga de titular, no momento ele ocupa o banco, mas é um jogador interessante que poderia dar mais uma olhada nele para ver o que ele será. A diretoria trata com cautela a situação Manga Escobar, ainda está conversando com seu empresário. Como eu disse, vai aguardar a definição do jogador para 2018. Por enquanto ainda não há nada de concreto. É outro jogador que a renovação vai ficar lá para o final do ano. Mas me diz você, o que você achou dessa lista? Quais desses jogadores você quer que continue no Vasco e quais você acha que já deve ir embora? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.